Olá pessoal, estamos de novo aqui ao vivo no nosso almoço executivo às 12h12 em ponto. Hoje o tema que eu escolhi para falar com vocês é um tema super importante, né? A falta de tempo. Quem já não pensou que o dia é muito curto, que faltam as horas para trabalhar, que tem dificuldade de colocar tudo que precisa fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês, né? Parece um problema que acontece com todo mundo, um problema que é recorrente e que acontece com uma frequência muito elevada. Acredito que você já deve ter passado por isso ou ter visto algumas pessoas que tenham passado por isso, né? E como fazer para resolver? Que dano isso causa para a nossa vida, para o nosso trabalho, a falta de tempo, né? O que isso traz para nós? Se é realmente um mal do nosso momento de vida, se essa falta de tempo é uma coisa que vai sumir, que está acontecendo agora, que depende de mim ou não depende. Então, todos esses pontos nós vamos conversar hoje aqui. Conto com a sua participação, com seus comentários, para a gente poder tornar esse bate-papo super interessante. Eu gostaria de começar falando sobre o mundo que a gente vive, né? Não é a primeira vez que eu falo, nem que vocês escutam falar do mundo VUCA, né? É um mundo cheio de incertezas, volátil e tudo mais. Mas se a gente pensar pelo lado do trabalho, pelo lado da empresa especificamente, né, a gente pode perceber que existe uma busca constante de produtividade, mais velocidade, produção mais rápida, produção mais eficiente, produção com menos custo, mais velocidade para lançar as coisas, então tem que lançar em menos tempo, lançar mais coisas. Isso, as empresas que nós estamos envolvidas e as concorrências estão fazendo isso, então a gente vê o volume de lançamentos e novidades acontecendo a todo instante. Então isso mostra também um aumento de concorrência daquilo que eu negocio, daquilo que eu produzo, daquilo que eu quero vender. Uma retração da economia, né? Então o consumidor consumindo menos, mais oferta, menos consumo, mais velocidade, mais concorrência. Essa crise que nós estamos vivendo agora, da pandemia e outras tantas que nós passamos, gera um nível de desemprego mais elevado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, no Brasil nós temos quase 14 milhões de pessoas desempregadas. E cada vaga que você vai competir, cada emprego que uma pessoa consegue, ou uma empresa que ela empreende, ela põe um peso enorme nisso, porque é difícil de conseguir, é difícil de permanecer, a competitividade entre os profissionais aumentou. Se hoje eu era um profissional que atuava numa determinada cidade, num determinado bairro, numa determinada situação, hoje eu estou concorrendo contra o mundo todo conectado na internet, com a questão do trabalho em home office, da conectividade. Então, muitos dos trabalhos que têm essa questão de ser híbrido ou até ser 100% online, a concorrência que a gente sofre é enorme. Então, eu preciso render muito, eu preciso fazer muito. Então, a exigência das pessoas, sobre as pessoas é faça mais rápido, faça mais coisas naquele seu tempo, mais rápido do que normalmente você fazia, ou seja, seja mais eficiente, e isso cresce a cada dia. Então isso traz uma sensação de que o tempo está escorrendo nos nossos dedos. Não só uma sensação, mas em muitos casos uma realidade mesmo. Você sabia, eu li um estudo, mas eu não lembro agora a fonte, né? Fico devendo a fonte para vocês, mas nos últimos 100 anos as pessoas passaram a ter acesso, a sentirem que tem 7 vezes mais informação do que normalmente ela tinha. Então isso é uma coisa. Existe também um estudo que fala que um imperador da época de Roma, ele tinha a quantidade de informações que ele tinha até na vida dele toda é de uma criança hoje, que é antes de 10, 8 anos. Então a diferença entre a vida que se levava no passado e a vida que nós estamos levando agora e o caminho que ela está seguindo é uma velocidade cada vez mais feroz, né? Uma oferta de informações. Parece que existem 5 trilhões de sites que você pode acessar no Google. Então são coisas, números que a gente não tem nem noção do que é. E aquela oferta, né? Oferta de lives, oferta de curso, oferta de filme, oferta de interação nas redes sociais, oferta de jogos, conteúdos e muitas coisas que vão roubando o nosso tempo. Vão pegando o nosso tempo e a gente nem percebe, né? Quem já não reclamou, quem é pai aí que não reclamou do filho que não tira o nariz do celular. Mas nós também, pais, né, avós, sei lá o quê, adultos,
também estamos com a cara no celular o tempo todo, como agora. Então, para que eu estou usando, como que eu estou usando, que dificuldades eu tenho, né, para priorizar a minha vida, porque a oferta de informações é gigantesca, a exigência de você trabalhar rápido, eficiente, trabalhar com toda essa insegurança da competitividade está aí. Até fazendo uma vírgula faz com que as pessoas pensem, nossa, eu preciso ser multitarefa. Se eu não for multitarefa, eu não consigo fazer todas as coisas que eu preciso fazer no dia. Triste ilusão, né? Quase ninguém é multitarefa. Então a gente trabalha com o foco e a atenção em apenas uma coisa naquele instante. É como um computador, que ele faz um processamento, depois ele faz outro, faz outro, faz outro. Então parece que ele está lidando com várias coisas, mas ele está sempre parando uma coisa para fazer outra. E nós, seres humanos, sentimos muito essa questão de perder o foco e a atenção e depois retomar. Ou eu estou fazendo tudo de uma forma superficial, tudo mais ou menos ali, sem muita profundidade, sem muita intensidade, sem muita criatividade, é uma coisa mais que mecânica, né? E trazendo para mim um viés de estresse muito grande, porque você fica com a mente, aí você esquece, você deixa de fazer, você faz errado, você retrabalha, você não faz na sequência, então tudo aquilo te traz um problema, essa questão da multitarefa. Se você pensa que é multitarefa, eu convido você a refletir de que você não é, e que isso não é uma coisa que as pessoas tenham, né, dentro delas. Ou você parte para paralisar, né? Quantas vezes você já ouviu falar de uma pessoa que se paralisou? Olha, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo fazer nada. Eu tô lá, eu tenho uma lista enorme, eu faço listas, eu uso agenda, eu tento me organizar, mas tem lá 380 itens para eu fazer, e aí eu vou pegar e eu faço 7, 8 naquele dia, fica aquele mar ainda. Então, às vezes eu olho para minha mesa, para o meu trabalho, eu não quero nem levantar, eu vou fazer outra coisa porque aquilo me deprime, aquilo me paralisa. Então, ou você tenta fazer tudo de qualquer jeito, ser um multitarefa, ou você se paralisa pelo excesso de trabalho. Então, existem uma série de reações que as pessoas têm com relação a essa questão do tempo, né? Por que eu não tenho tempo? O que está me consumindo? Nós vamos falar sobre isso agora. Mas eu convido você agora a apertar o seu aviãozinho aí e convidar outras pessoas para participar dessa live, para a gente poder conversar mais, ter mais ideias sobre o que é a gestão do tempo, né? Por que as pessoas se consideram tanto sem tempo e por que isso está piorando. Que consequências isso traz para a gente, né? Eu viver numa vida ou de multitarefas, ou de repente paralisada, ou nesse ambiente onde eu tenho dificuldade de gerir tudo aquilo que eu preciso fazer. Bom, as consequências são muito comuns da gente ver, né? Ansiedade, a pessoa vive numa correria muito grande, ela trabalha com muita urgência, ela fica num estado de alerta permanente, ela fica em estresse, ela se torna impaciente, ela cria uma falta de empatia, ela acaba sendo mais propensa a gerar conflitos, ela passa a ter uma queda de produtividade, ela se deprime, ela se estressa, ela fica com raiva, ou seja, uma série de emoções negativas são criadas por causa dessa sensação, dessa percepção da pessoa que não tem tempo para fazer tudo aquilo que ela precisa fazer na vida dela. Então ela reage das mais diferentes formas e ela sente essas emoções negativas, e essas emoções negativas não nos permitem de ter determinadas ou outras emoções ou outros rendimentos, como a própria empatia, como a criatividade, como a felicidade, a tranquilidade, né? Trabalhar com mais propósito, mais engajado, tudo isso corrobora, né? Trabalha contra a você ter essas coisas, a não ter essas coisas, desculpa. E aí passo para pensar aqui, nós temos 87% de desengajamento, será que essa carga não ajuda? É um componente, com certeza, que faz com que a pessoa fique desengajada num ambiente de trabalho. O excesso de trabalho, ou a desorganização, ou a sensação de que tenho mais coisas para fazer do que eu consigo fazer, do que me permite fazer. E também vamos aí no viés do turnover. As pessoas deixam os ambientes de trabalho.
porque é muito agressivo, é muito tóxico, é muito exigente, eu quero fazer do jeito certo, eu quero fazer de um jeito adequado, eu quero ser premiado por aquilo, recompensado pelo meu bom trabalho, mas eu não consigo fazer um bom trabalho. Então cria motivações para a pessoa sair fora, né? Ela pensar que nunca vai ser um ambiente agradável, eu estou me acabando ali, né? Acho que essa pandemia trouxe para muitas pessoas essa reflexão, né? A qualidade de vida, com que ela está trabalhando, se aquilo que eu faço vale a pena. Nossa, eu perdia 2 horas de deslocamento dentro de um ônibus, de transporte coletivo ou dentro de um carro no trânsito. Será que é isso mesmo que eu quero? Então as pessoas estão pensando mais em propósito, estão pensando mais no que elas estão fazendo. Então é importante você como empresário, ou você como um empreendedor, ou como um líder, ou como um funcionário, uma pessoa que está trabalhando no mercado em qualquer das posições, pensar em como está gerindo o tempo. Como é que é essa questão do tempo para você? Vou fazer aqui um caso hipotético, né? Não sei se você conhece alguma pessoa, ou se você se encaixa nesse caso hipotético, mas uma pessoa que é super esforçada, trabalha pra caramba, super dedicada, mas está sempre numa correria enorme, está sempre fazendo hora extra, e mesmo assim não dá conta de tudo que ela precisa fazer. Ela está sempre trabalhando forte, sempre tentando resolver, mas acaba entregando trabalhos de baixa qualidade, até pelos padrões delas, ou até pelo padrão dos outros, sofrendo esse problema de ter que entregar tanta coisa ao mesmo tempo, né? Acaba cometendo muitos erros, acaba sofrendo com isso. As pendências que estão na mão dela só aumentam, ela não consegue dar conta, vira uma bola de neve. Aquela pessoa que, nossa, vai ser segunda-feira, eu tenho que ir lá, minha mesa está lotada de coisa, está uma bagunça, eu não já sei que eu não vou conseguir dar conta, vai estourar, tem prazo, tem isso, tem projeto. Então a pessoa fica esgotada, ela fica frustrada, ela fica estressada, ela não consegue entender exatamente o que tem que fazer para ela mudar essa situação. Ela deixa de fazer muitas coisas que ela gostaria, como ter um pouco mais de lazer, como se dedicar mais à família, como cuidar um pouco mais da saúde, ter um reconhecimento no trabalho, como eu falei, por ter se esforçado. Tudo isso não é possível. Você já viu alguém assim no ambiente de trabalho? Você já esteve assim no trabalho? Você está assim no trabalho? Isso tudo é causado pela essa questão da gestão do tempo, de como você vê o tempo, de como você lida com ele, né? E muitas pessoas já tentaram, eu tenho uma agenda, mas eu comecei a usar a eletrônica, não funciona, eu tenho ela em papel, mas ela não funciona, eu tenho lista, mas não funciona, eu tenho 500 itens numa lista, mas eu pego minha lista lá e não consigo trabalhar. Então isso tudo traz um grande problema. Outra coisa interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar de Alfonso Milagro. Ele tem uma frase que eu acho que você já ouviu falar, se não ouviu falar dele. Ele tem o seguinte pensamento, ele coloca assim: se você quer ver algo feito, peça para alguém que não tem tempo. Agora, se você quer se certificar de que uma coisa não seja feita, peça para alguém que tem tempo. Então, por que eu estou falando essas duas questões aqui interessantes, né? Essa história da pessoa vivendo um inferno astral com relação à gestão do tempo. E essa outra questão de que quem não tem tempo é quem realiza. E quem tem muito tempo é aquela pessoa que acaba não realizando. São dois pensamentos, ou uma situação e um pensamento, que a gente até reflete em realidade, que o que a gente pode tirar de comum dessas duas coisas? Que, por exemplo, a gente precisa refletir sobre a questão do tempo, sobre como eu lido com ele, como que eu estou levando minha vida. Eu estou levando minha vida com qualidade, com propósito, com equilíbrio, ou eu estou louco dentro do meu dia a dia e não estou vendo nenhuma perspectiva de melhoria e eu acabo cometendo um erro muito comum. Eu vou colocando a culpa em outras coisas, nos outros, onde eu trabalho, no momento que eu estou vivendo, às vezes até em mim mesmo, e eu estou só culpando, e a minha angústia só aumenta. Eu só tenho mais problemas dentro de mim. Bom, dito isso, eu acredito que eu contextualizei bem e imagino que vocês possam ter se visto dentro de uma dessas situações. Autoestresse, de ter essa percepção sobre a gestão do tempo. Uma ferramenta muito conhecida e muito útil para a gente trabalhar com a gestão do tempo é a Tríade do Tempo. É um livro que fala sobre o tempo. Vocês podem encontrar facilmente para comprar e ler. Eu vou tentar resumir ele para vocês aqui, mas é uma leitura bem bacana, recomendo a Tríade do Tempo.
onde o autor ele separa o tempo em 3 esferas só. Só tem 3 grupos de coisas e atividades que você faz com o seu tempo. A primeira delas são as coisas importantes. Então marca aí. Bom, coisas importantes. O que são as coisas importantes? São aquelas coisas que fazem diferença para você, que te trazem valor, trazem resultado, que traz benefício para um aspecto físico, mental, espiritual, né? Alguma coisa que seja ligada a você, que vai trazer um benefício nos diversos aspectos que você tem como ser humano. Por exemplo, estudar, por exemplo, orar, por exemplo, aprender, produzir, ter um hobby, praticar esportes. São coisas que vão trazer valor para a sua qualidade de vida nesses diversos aspectos que eu mencionei. Então isso são coisas importantes. Elas dentro de si, né, dentro das coisas importantes, ela tem um grau de importância, né? Quem não ouviu aquela história do aquário, onde o cara vai colocando as bolas grandes, as menores, a areia, o líquido? Exatamente, a gente tem que ter uma sequência de importância também. Mas são coisas todas que agregam valor pra gente. Depois eu conto essa historinha aí do aquário, se eu tiver tempo. Então, a primeira esfera da tríade do tempo é a esfera da importância. Então, são coisas importantes. A outra esfera são as coisas que são circunstanciais. Essas coisas elas já não agregam valores para nós. Elas têm muito mais cara de perda de tempo do que propriamente dito de usar o meu tempo. Por exemplo, participar de reunião que não tem sentido nenhum, onde você entra sem objetivo e sai com o objetivo de marcar a próxima. Então aquilo é só perda de tempo. Ou até como a gente tem ouvido falar de empresas que marcam muitas reuniões com os funcionários que estão em trabalho remoto para ver se eles estão trabalhando. E na verdade eles atrapalham todo mundo, né? Criam uma coisa sem sentido, ficar olhando alguém pela câmera ou perguntando coisas, em vez de deixar a pessoa trabalhar. Isso é uma perda de tempo, né? As horas e horas e horas que talvez você gaste assistindo televisão ou no seu canal preferido de internet ou na rede social, fazendo coisas que não são importantes. Coisas que não agregam valor para vocês, que não te acrescentam nada. Isso são coisas circunstanciais. Conversas furadas, conversas tóxicas, grupos que estão trocando informações pejorativas, venenosas, sádicas, ou seja, coisa que não te traz nenhum bem na sua vida. Então, quanto tempo você está perdendo com coisas que são circunstanciais? Você vai se impressionar em perceber esta quantidade de coisas. E por fim, a terceira esfera é a esfera da urgência. Que são, primeiramente, urgente é o quê? Uma coisa que é imprevista. Eu tô com uma dor de dente, pneu do meu carro furou, acabou a energia, apareceu um pedido novo para eu trabalhar, aumentou uma demanda totalmente inesperada, choveu muito. São coisas que são imprevistas. Então, podem atrapalhar o seu dia, a sua programação, os seus serviços, a sua entrega. Só que isso, pela minha experiência, nós devemos estar falando aí de 5, 10% da sua vida. E eu estou sendo muito exagerado com 10%, eu diria 5%. Que são coisas urgentes, coisas que estão fora da sua programação. Agora, também tem coisas urgentes que eu classifico como coisas importantes que você não fez quando deveria. Por uma série de fatores que a gente vai conversar aqui. Mas aí, por exemplo, eu tinha que fazer um orçamento, eu tinha que estudar para uma prova, eu tinha que arrumar algum tipo de meu carro. Só que aquilo às vezes é desagradável, às vezes eu estou meio perdido em tanta coisa que eu preciso fazer, eu estou vivendo essa vida que a gente comentou aí do mundo VUCA, e a gente pega e deixa isso para lá. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo. Quando você lembra daquilo, você fala, nossa senhora, eu já não tenho mais tempo, então eu vou fazer isso de forma urgente, estressado, sem qualidade, apressado, sem uma investigação profunda, sem muita criatividade, qualquer coisa para eu colocar lá na live. Nossa, esqueci o post, vamos fazer qualquer um aí colocar. Então isso abaixa a qualidade, aumenta o estresse, tira o valor das coisas que são importantes, que você quer justamente que agreguem valor, mas quando você trabalha elas sem tempo, você está trabalhando ela na esfera da urgência. E aí tudo está desfeito. Então, estas são as 3 esferas que a gente tem, as coisas são importantes, as coisas são circunstanciais e as coisas que são urgentes. E a filosofia central, para que a gente tenha qualidade de vida, tenha equilíbrio e tenha rendimento, é diminuir ao máximo a urgência e a circunstância.
e trabalhar ao máximo no que é importante, que não quer dizer que seja desagradável, não é só trabalho como eu mencionei, tem o lazer, tem o descanso, tem a interação com a família, tem o estudo, tem a oração, tem a produção, tem o trabalho, todas são coisas importantes, que se você faz isso com propósito, né, alinhado com o que você quer, com as suas metas, seus valores, você se diverte com tudo isso, então tá, qualidade de vida. Mas se eu começo a perder meu tempo com muitas coisas circunstanciais, que vão roubar aquele meu dia do que eu podia fazer de importante, e urgente, que além do mais eu ainda vou fazer com estresse, sem qualidade, lembrando que circunstancial também gera estresse, né? Você vai ficar ali, ficar muito tempo sem fazer nada, gera aquela coisa de, nossa, putz, eu fiquei muito tempo, fiz a maratona Harry Potter, aqui, esses 7 séries, estou até deprimido, minha cabeça está doendo. Então, ficar procrastinando, ficar sem fazer nada há muito tempo também é uma coisa que não agrada, o corpo sente isso e reclama, fala, nossa, deixa eu fazer alguma coisa boa, né? Sei lá, vou dar uma caminhada, vou praticar um esporte. Você quer voltar para as coisas que são importantes para você, que você realmente dá valor. Então, isso tudo rouba a sua capacidade de ter equilíbrio e ter felicidade. Então, trabalhar dentro da diminuição do que é urgente, identificar, lógico, né? E trabalhar dentro de reduzir o que é circunstancial. Para isso, eu trabalho com uma metodologia, que é a metodologia lá do AAA, onde a gente tem, eu vou explicar quais são as 3, que se encaixam muito bem com a filosofia que você vai encontrar também na tríade do tempo. Então, se você já usa essa metodologia do AAA, que eu abordo nas minhas mentorias e nos meus trabalhos, você não tem nenhuma dificuldade, porque você vai fazer uma correlação muito direta e muito simples. A primeira coisa aí desse AAA é autoconhecimento. Você precisa entender o que está acontecendo. Existem ferramentas específicas para você fazer esse exercício de tríade do tempo. Quem tiver curiosidade, depois me pergunta aí pelo direct, e a gente pode apontar algumas ferramentas para fazer mesmo um teste, e você vê o percentual que dá cada uma. E você conhecer, nossa, o quanto que eu gasto do meu tempo, o que eu estou perdendo, refletindo, dividir a minha agenda do dia, da hora que eu acordo até a hora que eu for dormir, o que eu fiz? Isso. O que eu classifico como importante, que eu classifico como circunstancial e como urgente? Como é que está a minha lista de coisas, de atividades do dia, da semana, do mês? Então, isso vai te ajudar a entender onde você está. Estou procrastinando demais, estou fazendo muita coisa circunstancial, estou perdendo muito tempo, estou dormindo muito, meu dia está muito curto. Então, o que está acontecendo? Então, esse é o primeiro fato, ter autoconhecimento, né? Ter o conhecimento do que você precisa fazer, como você precisa fazer, como você está atuando hoje, como você está. E autoconsciência, perceber o que está fazendo bem para você e o que está fazendo mal. Alguém pode perguntar e falar, Carlos, qual que é a proporção? Tem gente que gosta muito de número, eu sou um desses, né? Qual que é a proporção entre os 3? É 30, 30, 30? Não. Quanto menor forem os dois que eu comentei, urgente e circunstancial, de repente você faz 5 e 5 e 90 de importante, sensacional. Mas eu não consigo, eu tô mudando meus hábitos agora. Então tem esse objetivo. Faz aí a sua medição, o seu controle e fala, olha, eu quero nesse mês cair para tanto. Tá aí uma meta smart, né, uma meta inteligente. Neste mês, esse percentual, dessa forma, seguir os critérios de meta smarter. E você entender qual é o percentual que se adequa a você e ir crescendo dentro das suas metas, do seu propósito. Não tem uma regra. Quanto mais coisas importantes você fizer, melhor. Porque isso vai trazer valor para a tua vida, vai trazer felicidade para a tua vida, vai trazer equilíbrio, propósito, tudo de bom. As outras são coisas que acontecem, imprevistos acontecem, a gente vai sempre estar sujeito a eles. E fazer coisas circunstanciais também. Somos humanos, né? Às vezes a gente vai deitar lá e ficar vendo Netflix, né? Isso tudo bem, não tem problema nenhum. Ou lá brincando um pouco no meu grupo, lá, os meus amigos do quartel, da escola, umas piadas, tudo bem, faz parte ali do nosso dia. Mas ter a preocupação, ter a autoconsciência de como isso está dentro da nossa vida. E o terceiro A, né, desse triplo A da metodologia é a ação. Dentro da ação, existe uma série de coisas que eu também venho falando com vocês em outras lives, como a planejamento pessoal, profissional, estratégico. Você vai encontrar o detalhamento desses itens que eu vou colocar aqui, mas que invariavelmente a gente tem que passar por eles, né? Por exemplo, estabelecer uma meta. Como eu acabei de falar, eu quero diminuir essa proporção em um mês. É uma meta. Então, onde eu quero chegar?
Se eu não sei onde eu quero chegar, né, como diria o gato, né, do Alice do País das Maravilhas, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Pode tomar um ônibus errado, você não sabe para onde está indo mesmo. Então você precisa saber para onde você está indo. Então essa é a base para qualquer coisa. E se nós estamos falando de gestão de tempo, onde você está indo na gestão de tempo? Aí você vai planejar como chegar. Faz um planejamento. Eu vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. O que seria esse planejamento? De repente pode ser me organizar, que isso está batendo ali com os 5 passos que o livro da Tríade do Tempo fala, então eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, eu só estou encaixando num senso comum que eu costumo utilizar. Então, organização, né? Como que você vai fazer, como você vai facilitar esse processo para você chegar onde você quer chegar. Se você vai usar uma agenda, um processo, uma lista. Ah, mas Carlos, lista não funciona. Ela não funciona se você colocar tudo numa lista lá e todo dia for pegar aquela tua lista. Então, o que eu aconselho para as pessoas com quem eu trabalho? Faça uma lista, sim. Ah, no papel, eletrônica, no computador, ou no caderno, onde você quiser. Eletrônico é mais fácil porque você manipula mais fácil, apaga, muda de ordem e tal. Eu prefiro, particularmente, trabalhar dentro do computador, talvez até no Excel, que é muito mais dinâmico. Mas pode ser onde você quiser. Aí você põe seus itens. Sei lá, tudo que eu tenho que fazer, nossa, vai dar mais de 200. Tudo bem, põe lá tudo que você tem que fazer. Tudo que você precisa fazer, tudo que é importante para você fazer. De novo, o urgente e o circunstancial, você tem a sua meta de diminuir. Você vai identificar o que é e vai diminuir. Agora, o que é importante que eu preciso fazer? Lista. Aí o que eu faço com essa lista? O pulo do gato. Eu coloco a data que eu preciso entregar cada atividade, o prazo, o impacto que aquilo vai me causar para eu ter um senso de importância. Aí, no caso, com o meu senso de importância, eu consigo priorizar a lista. O item 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, desses 200. Pode mudar? Pode. Amanhã o 4 pode virar 1, porque a audiência mudou, o prazo já foi. Mas é uma lista dinâmica. Por que eu faço essa lista? Por quê? Quando eu vou sentar para eu dormir, que eu faço o meu diário de bordo e penso o que eu vou fazer amanhã, eu penso, essas 6 coisas da minha lista são as prioridades. Então a minha lista, quando eu acordo e vou sentar para trabalhar, tem 6 coisas. 3, 6, 5, 4, número mágico. Poucas coisas que você consegue fazer naquele dia. Não adianta ter 30, porque você não vai fazer, vai criar angústia, vai criar problema, vai criar estresse. Chega no fim do dia, eu não fiz, nossa, eu não consegui, tudo de negativo. Agora, se eu faço 6, ele não está, tudo bem, eu passo ela para amanhã ou para a parte da tarde. O 2, acertar a planilha de cálculo. Vou lá, acertei, opa, fiz. Fazer follow-up com a lista de clientes de hoje, 10 pessoas. Eu vou lá, fiz. Eu vou ticando. Chega no final do dia, eu vou pegar 7, eu avancei. Eu estou satisfeito, eu estou bem. Eu consegui. Então, quando você começa a entender o que você consegue e você se planeja para fazer que leva você para um lado bom. Então a lista é boa, mas ela não pode ser enorme com coisa que você não consegue fazer dentro do tempo que você pré-estabeleceu para fazer. Precisa estar com prioridade e precisa ser dividida dentro do que você consegue realmente fazer. Ah, Carlos, mas às vezes eu tenho amanhã, já peguei muita gente falando, eu tenho 30 coisas para fazer. E tem que ser amanhã. Pô, legal. Você vai conseguir fazer? Não. Então, né? Ou você aceita que não vai conseguir fazer, ou você vai ter que trabalhar de uma outra forma. Que outra forma eu posso fazer isso? Delegar coisas que parte do que eu estou fazendo que outras pessoas podem fazer. Não tem funcionário, só sou eu. Ou está todo mundo sobrecarregado. Terceirizar, arrumar um parceiro que saiba fazer, que vai gerar mais tempo para você. Outra, você fez sua análise do tempo? Você está acordando às 10 e indo dormir às 9? Então muda a sua agenda. Acorda 2 horas mais cedo, não vai morrer. Pelo menos naquela semana, até você fazer o sprint ali, desatolar sua agenda. Faz um combinado com você mesmo que você vai acordar bem mais cedo, porque você precisa desatolar sua agenda. Eu preciso trabalhar das 6 às 10, desatolando minha agenda, e depois das 10 para frente no que eu tenho que fazer normalmente. É uma saída. Faz um plano, né? Se organiza. Isso vai fazer com que você vença essa loucura de começar a se organizar desde o início, que é problema. Então, ter essa disciplina, ter essa dedicação. Entenda que a mudança de hábito, ela é como a liderança e outras coisas que eu estou falando para
para você aqui, ela não é, ela é constância, é um processo, é um ritmo. Para encontrar equilíbrio na sua vida pessoal, profissional, você tem que trabalhar com um equilíbrio no seu tempo, e isso é um processo. Não vai ser amanhã que você vai resolver tudo. Procure não ser refém das circunstâncias e das coisas urgentes, porque isso traz muitos danos à sua saúde, ao seu rendimento e todas essas coisas que eu te falei. Não deixa passar a sua vida sem qualidade, sem equilíbrio, sem propósito. Se você está vivendo esses casos hipotéticos, que são muito comuns que eu coloquei aqui, para pensar como você está lidando com o teu tempo e tenta se organizar. Se quiser saber mais dicas, aprofundar um pouco mais, me procura no direct, a gente conversa mais, eu te posso dar mais dicas, mais ferramentas que você pode trabalhar e você pode vencer melhor essas características. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, nós já chegamos no horário, já estou no horário. Não perca a nossa próxima live na terça-feira, né? Nós temos o almoço executivo sempre de terças-feiras e quintas-feiras, das 12h12 às 12h42, sempre com assuntos super interessantes para a gente discutir. Espero que eu tenha ajudado você com essa questão da gestão do tempo. Super agradeço essa audiência de vocês e essa participação que vocês tiveram até aqui. E me despeço aí com boa tarde e um bom final da semana de trabalho e um bom final de semana para todos. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.